Você ama com intensidade, se entrega com verdade, espera, acredita, insiste, mas no fim, é como se estivesse sempre só. Talvez você já tenha vivido isso mais de uma vez. Se aproximar de alguém e sentir que finalmente encontrou o que procurava. Uma conexão rara, uma sintonia inexplicável, algo que faz o coração bater mais forte e a esperança florescer. Você sente que ali existe algo especial, que vale a pena lutar, mesmo que não seja fácil. Mas aos poucos, a realidade começa a mostrar sinais que você prefere não ver. A reciprocidade não vem, o cuidado não é o mesmo. O interesse parece parcial, incerto, intermitente. E ainda assim, você continua. Você tenta conversar, se fazer presente, provar o seu valor. Espera por mensagens, lê e relê o que foi dito, tentando encontrar significados ocultos. Justifica o silêncio com 1000 teorias. Faz planos em cima de pequenas migalhas de atenção. E toda vez que decide ir embora, algo te puxa de volta. A esperança. A fantasia de que, se você for paciente o suficiente, amoroso o suficiente, disponível o suficiente, essa pessoa vai, enfim, perceber o quanto você vale, vai se transformar, vai te escolher. E isso machuca. Machuca porque você sabe, lá no fundo, que está tentando preencher sozinho um espaço que deveria ser compartilhado, que está se entregando a alguém que não se entrega de volta, que está dando tudo e recebendo quase nada. Mas por mais que você saiba disso racionalmente, é como se existisse uma força maior te prendendo ali. Como se soltar significasse perder algo precioso. Mesmo que esse algo nunca tenha sido real. Mesmo que tenha existido apenas na sua mente, no seu desejo, na sua projeção. E você se pergunta, por que eu insisto? Por que eu escolho sempre quem não me escolhe? Por que eu me entrego tanto onde não há retorno? Às vezes, você se culpa, acha que é carência, que tem algo errado com você, que talvez precise desapegar, ser mais racional, não criar expectativas. Mas não é tão simples assim. Esse padrão de amar quem não te ama de volta não é apenas sobre escolha. É sobre algo mais profundo, mais antigo. Algo que você talvez ainda não tenha nomeado. Algo que começa bem antes de qualquer relacionamento e se repete silenciosamente, como um ciclo. E nesse ciclo, você se acostuma a se esforçar, a tentar merecer amor, a aceitar pouco e chamar de suficiente, a confundir intensidade com reciprocidade, a romantizar ausências e justificar dores. É como uma prisão emocional invisível. E o pior é que, às vezes, essa prisão até parece familiar, porque o amor que dói pode se parecer muito com o afeto que você aprendeu lá atrás. Talvez você tenha aprendido que precisa fazer muito para ser amado, que precisa se moldar, se calar, se esforçar, que o amor é algo que você conquista com esforço e não algo que simplesmente acontece de forma leve, natural, mútua. E quando você encontra alguém que não te oferece tudo o que você precisa, o coração reconhece esse terreno. É desconfortável, mas é conhecido. É doloroso, mas é familiar. E então você permanece. Não porque quer sofrer, mas porque, sem perceber, acredita que é ali que está o amor que merece. Porque, de alguma forma, aquela ausência, aquela dúvida, aquele esforço, te faz sentir em casa. Mas a verdade é, amar não deveria doer desse jeito. Amar não deveria ser sinônimo de se abandonar, de se diminuir, de tentar convencer alguém a ficar. Talvez você já esteja cansado. Talvez tenha chegado a hora de olhar para isso com mais honestidade e com mais compaixão. Porque o problema não está em amar demais. O problema está em esquecer de se amar primeiro. E se você sente que esse ciclo já se repetiu muitas vezes, talvez esteja na hora de quebrar o padrão, não forçando um desligamento seco, nem se culpando por ter amado, mas começando, aos poucos, a entender por que você se apega tanto a quem não pode te oferecer o que você precisa. E mais importante ainda, porque uma parte sua sente que precisa lutar para ser escolhido. A chave para mudar esse ciclo nunca esteve no outro. Ela sempre esteve em você. Jung dizia que aquilo que você não reconhece em si mesmo, você projeta nos outros. Isso acontece principalmente nos relacionamentos. A maneira como você ama não se formou do nada. Ela foi construída, pedaço por pedaço, palavra por palavra, experiência por experiência. Desde cedo, você foi sendo ensinado.
por palavras e principalmente por exemplos, sobre o que é o amor, o que esperar dele, o quanto deveria se doar, o quanto deveria suportar, o quanto deveria se calar para ser aceito. Talvez, na infância, o amor tenha vindo junto com esforço. Talvez você tenha aprendido que precisava agradar para ser notado, que precisava ser forte, não causar problemas, dar orgulho. Talvez o afeto tenha vindo com condição, e essa condição, mesmo que sutil, foi moldando sua percepção. E o que acontece quando você cresce, busca esse mesmo tipo de vínculo, mesmo que inconscientemente. Porque aquilo que foi vivido como amor vira um modelo interno, familiar, reconhecível. E não é só na família. A cultura inteira reforça essa ideia de que o amor precisa doer, de que é normal amar sozinho, de que se você insistir o bastante, será recompensado. Quantas vezes você viu nas novelas, nos filmes, nas músicas, alguém lutando por alguém que o ignora e, no final, sendo premiado com amor? Quantas histórias romantizam o abandono? Quantas exaltam a pessoa que se doa por inteiro, mesmo sendo desprezada? Quantas falam em destino para justificar uma relação onde só um lado se entrega? Esse tipo de narrativa vai se infiltrando na sua mente como se fosse natural. E, sem perceber, você começa a repetir o roteiro. Aceita pouco. Justifica tudo. Espera sinais onde não há presença. E quanto mais você acredita que o amor verdadeiro exige sofrimento, mais você se prende a esse padrão. Porque lá no fundo, começa a confundir dor com profundidade, silêncio com mistério, indiferença com charme. E isso te afasta de um amor real, baseado em troca, em presença, em reciprocidade. O mundo ensina você a amar como se fosse guerra, como se precisasse vencer, como se, um dia, o outro fosse mudar e te entregar o que você merece. Mas isso é ilusão, um eco cultural de uma ferida coletiva. E você só começa a se libertar quando percebe que amor de verdade não se implora, se compartilha. Agora que você já sabe que esse padrão não surge por acaso, a pergunta muda. Deixa de ser, por que isso sempre acontece comigo? E passa a ser, o que dentro de mim ainda está tentando ser curado por meio do outro? Essa é a virada de chave. Porque a partir do momento em que você enxerga a repetição, o sofrimento deixa de ser um castigo do destino e passa a ser um espelho. Um espelho que te mostra onde você ainda está buscando amor como salvação, como recompensa, como correção de uma história que ficou mal resolvida lá atrás. E você não está sozinho nisso. Muitas pessoas vivem a mesma dor, a mesma confusão, o mesmo ciclo: conhecer alguém, se encantar rápido demais, idealizar, se entregar, perceber a distância do outro, sofrer e, mesmo assim, continuar tentando. Às vezes, por meses, outras, por anos. Mas por que é tão difícil sair? Porque, de certa forma, você não está apenas tentando conquistar um relacionamento. Está tentando provar algo. Talvez que você é suficiente, que merece ser amado, que é especial. Está tentando, pela milésima vez, consertar a sensação de abandono que um dia te marcou, mesmo sem perceber. E enquanto isso não vem à luz da consciência, o padrão se repete. Mas consciência não é mágica, é prática. Então vamos falar sobre o que você pode fazer na vida real para começar a mudar isso. A primeira coisa é observar com honestidade. Pega um momento de silêncio, sem pressa, e se pergunta: o que exatamente me atrai nessa pessoa? O que eu estou tentando sentir através dela? Que parte de mim se sente vista nessa relação? O que dói tanto quando ela se afasta? Isso realmente é sobre essa pessoa? Ou sobre o que ela representa para mim? Talvez você descubra que o que te prende não é ela, mas a forma como você se sente quando está perto dela. A esperança, a emoção, o desejo de ser escolhido, o alívio de não estar sozinho. Mas se esse sentimento depende da presença do outro, talvez ele nunca tenha sido seu de verdade. E aí começa a prática mais importante: parar de correr atrás de respostas no outro e começar a escutar o que isso diz sobre você. Uma forma simples de fazer isso é escrever. Sim, escrever. Sem filtro, sem objetivo, sem estética. Só escrever. Sente e deixe vir.
Coloque no papel tudo o que está passando aí dentro. A raiva, a dor, o medo, o apego, a confusão. Escreva como se falasse com a parte sua que continua voltando para quem te machuca. Você pode até começar assim. Eu sei que você só queria ser escolhido. Eu sei que está cansado de tentar. Mas agora estou aqui. Estou te ouvindo. E quero aprender a não te abandonar de novo. Essa escrita pode abrir portas que você nem imaginava. Pode mostrar que o que você chamava de amor era, na verdade, carência. Que a saudade era necessidade de reconhecimento. Que a paixão era uma tentativa de voltar para casa, para dentro de si. Outra prática é observar como você reage quando o outro se afasta. Você se desespera? Sente como se estivesse perdendo o chão? Acredita que não vai conseguir seguir em frente? Essas reações são pistas. Elas mostram que a sua segurança emocional ainda está nas mãos do outro, que você se mede pelo olhar do outro, que precisa do retorno do outro para se sentir real. Mas a verdade é, você já é inteiro. Você não precisa ser desejado para existir. Não precisa ser validado para ter valor. Não precisa ser escolhido para se sentir completo. E toda vez que você se pega tentando de novo, voltando de novo, esperando de novo, pode respirar fundo e se perguntar: o que dentro de mim está tentando ser ouvido agora? Será que essa dor é mesmo pela pessoa? Ou é pela parte de mim que nunca foi cuidada? Esse tipo de pergunta muda tudo, porque aos poucos você vai percebendo que o que dói de verdade não é a perda do outro, é o vazio interno que ela ativa, é a ferida antiga que ela toca, é a sensação de não ser suficiente. E aí, um novo caminho se abre, um caminho que não depende do outro, que não exige reciprocidade imediata, que começa com um passo: voltar para si. Isso não significa deixar de amar, significa amar com consciência, sem se abandonar, sem implorar, sem esquecer quem você é. E se você chegou até aqui, talvez já esteja nesse ponto. O ponto de cansar de repetir. O ponto de começar a escolher com mais clareza. O ponto de se acolher, mesmo nos dias em que a saudade ainda aperta, mesmo nas noites em que a ausência ainda dói. Porque, no fim das contas, você não quer só ser amado, você quer ser visto, quer ser reconhecido, quer ser aceito do jeito que é. E isso começa por você. Talvez essa dor que você está sentindo agora seja só a parte final de um ciclo, a dor do encerramento de um padrão, a dor de deixar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. E essa dor não é o fim, é o início. Muitas vezes, o amor que sentimos por alguém não está exatamente naquela pessoa, está no que ela representa, no que ela desperta, no que ativa dentro de nós. Ela se torna um espelho, e o reflexo que enxergamos ali nem sempre é sobre o outro, mas sobre uma parte esquecida de nós mesmos. É por isso que você pode se apaixonar com tanta força por alguém que quase não conhece, ou por alguém que não te trata com o cuidado que você merece. Porque, na verdade, o que te atrai não é quem ela é, mas o que ela simboliza. Aquela pessoa se torna um canal para o seu inconsciente expressar algo que estava escondido, um desejo antigo, um medo não curado, um vazio que você tentou ignorar. E aí, você começa a acreditar que aquela relação tem um sentido maior, que ela é especial, que é o amor da sua vida, quando, na verdade, ela está apenas ativando partes suas que estavam dormindo. Existe um momento depois do despertar, em que tudo ainda parece confuso. Você já entendeu que não quer mais repetir o mesmo padrão. Já viu que aquele amor não era realmente amor, mas uma tentativa de se preencher. Já percebeu que o outro não pode te dar o que você esperava. E mesmo assim, a dor ainda está aí. Esse é o tempo da travessia. Não é mais o antigo, mas ainda não é o novo. Você não está mais preso àquele relacionamento, mas também ainda não se sente livre. Você já não acredita mais nas promessas do outro. Mas, às vezes, ainda sente falta. Você começa a se afastar, mas em silêncio, torce para que ele venha atrás. É um lugar de dúvidas, de saudade, de incômodo, de reconstrução. E nesse entrelugar, tudo parece mais sensível. As memórias voltam com força.
As músicas ganham novos significados. Os vazios ficam mais evidentes. Você começa a olhar para sua própria vida e se pergunta: quem eu sou sem essa dor que me acompanhava? Porque, mesmo machucando, aquela dor já era parte do seu cotidiano. Ela te ocupava. Ela te dava uma história para contar. E agora que ela começa a se dissolver, surge o silêncio. E o silêncio pode assustar. É aqui que muita gente volta atrás. Reacende contatos, busca distrações, recomeça relações que já estavam terminadas. Não porque quer, mas porque ainda não aprendeu a sustentar o novo espaço que está nascendo por dentro. Mas é exatamente nesse espaço que algo sagrado começa a acontecer. É nele que você encontra sua presença, sua verdade, sua nova voz. É nele que você começa a reconstruir um relacionamento com quem você realmente é, sem as camadas de carência, sem os medos disfarçados de amor, sem os antigos roteiros de sacrifício emocional. Essa travessia não tem mapa. Cada passo é descoberto ao ser dado. Não existe fórmula, nem pressa, nem obrigação de já estar bem. Existe apenas um compromisso: não se abandonar de novo, mesmo nos dias em que a saudade apertar, mesmo nas noites em que a vontade de voltar for grande, mesmo quando o vazio gritar e o outro parecer uma solução. Lembre-se, o outro era apenas um espelho. O que você está buscando sempre esteve em você. E agora, pela primeira vez, talvez você esteja realmente pronto para encontrar. É como se sua alma dissesse: ei, olha para isso. Isso que você sente por essa pessoa diz mais sobre você do que sobre ela. E é aqui que entra o conceito de projeção afetiva. Quando você não reconhece em si mesmo qualidades, carências, potências ou feridas, você projeta isso nos outros, especialmente em quem você ama. E essa projeção é intensa, porque envolve emoção, fantasia e idealização. Você começa a enxergar naquela pessoa tudo aquilo que perdeu de vista em si. Talvez ela represente sua liberdade, sua coragem, sua sensibilidade. Talvez ela te lembre o pai ou a mãe que você queria ter tido. Talvez ela só desperte a esperança de, um dia, ser amado do jeito que você precisa. E com isso, ela vira um símbolo da parte sua que está pedindo reconexão. Jung chamava isso de anima e ânimos, figuras internas que representam aspectos da nossa psique inconsciente. Quando você encontra alguém que toca essas figuras, o sentimento é arrebatador. Você não se apaixona apenas pela pessoa. Você se apaixona pelo que ela ativa dentro de você. É por isso que o amor parece tão intenso, tão inevitável, tão difícil de soltar. Mas essa intensidade nem sempre é saudável. Porque quanto mais você projeta, menos você enxerga o outro como ele realmente é, e mais você se desconecta de si mesmo. Você começa a justificar comportamentos tóxicos, a romantizar a distância, a aceitar migalhas como se fossem banquetes emocionais. E tudo isso em nome de um amor que muitas vezes não passa de uma tentativa inconsciente de se encontrar. Sim, de se encontrar. Porque o amor que você busca pode ser, na verdade, a falta de amor que você sente por si mesmo. A ausência de validação que você nunca teve. A criança interna que ficou esperando alguém escolher ela e que agora insiste em reviver essa história em todos os relacionamentos. E o mais doloroso é perceber que muitas vezes você não quer o outro. Você quer a sensação que ele te faz sentir. O pertencimento, o valor, a emoção, o calor. Você quer aquilo que lá no fundo sente que perdeu de si. E por isso, quando o outro se vai, parece que você perde mais do que a pessoa. Parece que perde uma parte sua, porque era ela quem carregava esse símbolo. Mas essa perda pode ser o começo da cura. Porque Jung também dizia: aquilo que não é trazido à consciência se manifesta em nossa vida como destino. Se você não percebe que está projetando, vai continuar achando que é azar no amor. Vai continuar revivendo as mesmas histórias com pessoas diferentes. Vai continuar esperando ser escolhido por alguém, sem perceber que é você quem precisa se escolher primeiro. A dor da rejeição, nesse contexto, não é só sobre o outro te negar. É sobre reviver a sua própria autoabandono. A cada vez que você insiste em alguém que não te ama, uma parte sua se sente validada por repetir o que já conhece.
É como um ciclo emocional hipnótico, familiar, mas destrutivo. Mas quando você traz isso à consciência, tudo muda. Você começa a perceber os padrões, a reconhecer o que te atrai, a entender por que insiste, a diferenciar o outro real do outro simbólico. E, aos poucos, começa a tomar decisões não baseadas na carência, mas na verdade. É como se a projeção fosse um chamado simbólico da alma. Olhe para dentro, porque no fundo, aquela pessoa que você tanto ama, talvez esteja apenas te mostrando aquilo que você precisa reencontrar em si. E o amor verdadeiro não começa quando alguém te escolhe. Ele começa quando você para de se abandonar para ser amado. Você amou com intensidade, esperou, insistiu, sonhou. E no fim, ficou com o silêncio, com a ausência do outro, com a dor de mais uma vez não ser escolhido. Mas agora, talvez você esteja começando a entender que o que doía tanto não era só a ausência da pessoa, era a ausência de si mesmo. Era o abandono silencioso de quem você é, toda vez que colocava o outro como centro do seu mundo. E reconhecer isso dói, mas também liberta, porque quando você para de buscar fora o que só pode ser cultivado dentro, algo começa a mudar. Lentamente, profundamente. Você começa a voltar para casa. A saudade ainda pode aparecer. As lembranças podem te visitar. Mas agora você tem consciência, e isso muda tudo. Agora você sabe que pode sentir sem se perder. Pode lembrar sem retornar. Pode amar sem se abandonar. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos nos aparece como destino. Talvez você tenha vivido essas relações difíceis como se fossem destino, como se estivesse condenado a repetir, como se sempre fosse amar demais e receber de menos. Mas agora, talvez, você possa olhar com outros olhos e perceber que esses encontros, por mais dolorosos, não foram erros, foram espelhos, foram sinais, foram convites da alma para você olhar para dentro, para você enxergar o quanto estava se escondendo atrás da dor. Você não está quebrado. Você está em transição de um amor que te pedia para se provar, para um amor que começa dentro, em silêncio, com um gesto simples: respeitar o que você sente, honrar o que você precisa, ficar ao seu lado, mesmo quando ninguém mais ficar. É aqui que tudo muda. Porque o verdadeiro amor não começa quando alguém te vê. Começa quando você, finalmente, se enxerga. Quando entende que não precisa mais correr atrás de quem te ignora. Quando escolhe não insistir em quem não te escolhe. Quando percebe que o que te fazia sofrer era o eco de uma história antiga que você agora tem o poder de reescrever. Você não precisa saber como será esse novo capítulo. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar um passo real na direção de si mesmo. E esse passo você já deu, ao escutar até aqui, ao sentir tudo o que sentiu, ao se permitir reconhecer que, mesmo doendo, você merece mais, mais presença, mais verdade, mais reciprocidade e, acima de tudo, mais amor próprio. Porque às vezes, o que parece uma perda é só a vida te empurrando de volta para o que é verdadeiro. E o verdadeiro nunca exige que você se diminua. O verdadeiro começa onde termina a fantasia. Se essa mensagem tocou algo aí dentro, se em algum momento você sentiu que o vídeo estava falando com a sua história, então deixa um sinal nos comentários. Escreve: eu escolho voltar para mim. Assim vamos saber que essa reflexão encontrou eco do outro lado da tela e que há uma alma desperta acompanhando esse caminho. Se quiser continuar essa jornada conosco, com profundidade, verdade e sem fórmulas prontas, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é um convite para voltar para si, com mais clareza, mais consciência e mais coragem.